Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Escanteio Curto Podcast e hoje com o elenco completo. Daí, gurizada, nesse clima um pouco mais triste, assim, após a separação da Virgínia e do Zé Felipe, a gente, mesmo assim, tá se esforçando, trazendo mais uma semana de episódio novo. Fala galera, Fernando aqui. Cara, que nem o Léo disse, o clima tá um pouco baixo por causa dessa separação, mas nada impede que o escanteio curto continue firme e forte nessa jornada. Alguém tem que trazer alegria pro povo, né, Fernando? Não tem o que fazer e eu acho que isso cabe a nós. O povo tá impactado. Eu vi que o Chorume de Grêmio já denunciou o Gemerson no Instagram depois dessa separação. Então, cara, é triste falar isso. Tanto que o Tomás nem falou, tipo, eu sou o Tomás na apresentação. Se vocês voltarem ali, ele não falou eu sou o Tomás clássico dele, até fiquei um pouco apavorado. Mas a gente fez questão de estar nós quatro aqui pra começar esse episódio. Nem o Ancelotti me deixou feliz depois dessa notícia que desceu quadrado pelo meu esôfago, sabe? Intragável, eu diria. Demais, ainda mais quando tu vai olhar ali os stories da Virgínia e ela vai no show dele hoje, né? Gravou stories juntos, então dá pra ver que ela parece que planejou, né, toda a situação realmente, mas ele tá abalado com a situação, né? Eu acho que isso tem que ser trazido aqui na discussão. Zé Felipe tá sofrendo muito mais que a Virgínia, né? Isso tem que ser Cara, falado. cara, o que me deixa revoltado é tipo assim, ó, eu não sou não acompanho assiduamente a Virgínia, mas ontem eu, cara, entrei no Insta dela, tipo, tá, vou acompanhar os stories. E ela bota horário nos stories, tipo, 7h15 da noite, 8 e tanto da noite. Deu, tá, beleza. Cara, 6h46, do horário do Brasil, jantar romântico. 3 horas depois, anuncia a separação. O que é isso, cara? Cara, Bah, o que O que aconteceu ele nesse fez em jantar? 3 horas? arquitetado pelo diabo. O que o cara fez em Bah. 3 horas, cara? O cara acabou com o relacionamento em 3 horas, mano. Não dá, mano. Ah, Cara, hoje Vale. fizeram muito bom. tatuagem junto. Não, coisa mais linda. Amigos. Hoje são amigos, né, cara? E sem falar que Neymar Júnior tá se segurando pra não fazer mais uma Maria lá em Goiânia, né? A Maria Neymar. As Marias ele tá se segurando pra não fazer mais uma Maria com a Virgínia, cara. E isso acaba sendo um pouco preocupante. Porque O maior logo agora que conglomerado de bets do Brasil. Porque pensa aqui, ó. Neymar tava voltando a jogar. Não tô falando que tava voltando a jogar bem, mas tava voltando a pisar nos gramados. Virgínia ficou solteira, ele vai lesionar alguma coisa. Ele vai ter um entorse no tornozelo, ele vai ter uma lesão no dedo mingo, talvez uma lesão no próprio pênis, pra ele poder ter alguma desculpa pra ir embora e receber Sempre volta uma pro falo. carícia. Nunca Falo sempre é citado nesse podcast. sempre vem pro falo. Não, o falo é muito foda, cara. Não tem o que fazer, meu. Tipo, a gente. A Ana me apresentou esse conceito, mano. O ECP é falocêntrico, mano. A gente gira em torno do falo. Falocentrismo puro. Faz sentido, né? Ou será que só eu? Sou só eu? Cara, tu fala e a gente dá risada ou fica desesperado. Cara, é aí que tá. Há quanto tempo a gente fala daquele áudio do VAR que a gente fez? Eu e o Fernando falando sobre o falo do Abel Ferreira que não deixava ir pro ar. Cara, Essa foi muito esse áudio do brutal, VAR, ele, mano. cara, tinha que rolar, tipo, exclusivo pra membros, tá ligado? Em algum Mas pior momento. que isso. E, mano, isso aí custaria um preço alto, tá? Porque, Tem que ter cara, um preço alto. o nível do negócio, assim, é. Cara, uma mas não é baixaria. tão E ruim, assim, mano. o que é mais inacreditável é que vocês acharam normal, entendeu? Isso que é preocupante, meu. Isso que é a parte mais preocupante. É, tipo, fizeram um corte, assim, falando os maiores absurdos e pensaram que ia ser de bom tom. Não, e, mano, tipo assim, o Tomás começou a explicar os argumentos dele, tipo assim, meu, pense que vocês estão acusando uma pessoa de tal coisa, vocês estão falando que ele tem isso, tem aquilo, e eu e o Fernando, a gente tava junto, pessoalmente, eu e ele almoçando, a gente se olhava e falava, meu, Tomás é muito chato, mano. Tomás não sabe de nada, a gente mandou, e daí o Léo respondeu, daí o Léo falou, se pá não, né, gurizada, daí a gente falou, não, Acho que tá demais. se o Léo vetou é porque se passou, mano. Não, eu não. É que 2-2, né? 2-2 não dá pra. Tem que vetar.
Não dá Não, pra mas é passar que. por cima. Cara. É que ali a gente se passou mesmo. Ali foi um Exato. passamento. Ainda mais, meu, que o SCP tá tentando conseguir patrocínio, né? Então, É. Cara, você que quiser anunciar seu Fernet com a gente, meu, manda na DM. A gente anuncia Fernet, exclusivamente Fernet. Outras bebidas alcoólicas, por enquanto, não. Só É, Fernet. nesse ramo é só Fernet, né? Sim, Cara, ramo hoje futebolístico só é Fernet, Fernet. cara. Eu prefiro, mano, sortear Fernet, dar Fernet pra gurizada, do que ser patrocinado por casa de apostas. Eu Mesmo. também. não sei. Não sabe lá. Não. Ah, ia ser muito fera, meu. O Tigrinho, mano. É, e se, Cara, se, é que se assim, eu baterem sou na... muito fã das ads, né? Publicitárias do Tigrinho quando eles são totalmente mal feitas, tá ligado? Tipo, é um cara jogando no. Tipo, tendo que atuar que está jogando e um vídeo aleatório da roleta acontecendo, sabe? Então, Quer tipo, o cara picar? fica. O influenciador fica ali, pá, vai dar, vai dar, vai dar, vai dar. Meu Deus, tá quase. E, tipo, no vídeo ele nem começou a rolar ainda, sabe? Então, totalmente desconexo o vídeo do que tá acontecendo. Aí é sempre uma comemoração, tipo, ai, foi quase. E daí no próximo, mas agora eu vou dobrar e vou ganhar muito. E daí ele fala, meu Deus, ganhei muito. Tu faria esse vídeo pra nós, Léo? Se fosse tu, assim, Ah, encarregado. não, que fosse um valor, né, considerável, o cara tem que se vender, né? Mas Cara, será que a gente entraria com a porcentagem? Acho que sim, né? Mas aí que tá, a porcentagem é tipo, A tanto porcentagem da faz, tá perda, ligado? né? É que é a É, porcentagem da perda, né? Isso aí que São ela. lucros potenciais, né? mas é que tipo, tanto faz, tá ligado? Porque o lucro da casa é com a perda de alguém, tá ligado? É, sim. a gente tá trabalhando com perdas. O que tu ia falar, Fernando? Eu tô com medo. Não é falar nada demais. Cara, que eu acho que uma casa de aposta séria, tipo uma KTO, assim, é legal, tá ligado? O foda é tu pegar uma coisa duvidosa e, tipo, enfim, ferrar a gurizada. Ah, mano, eu vou ser sincero, tinha que ser apostas desportivas, que é outra história, mano. É outra Cassino história. online não, então. Não, cassino eu não sou muito fã, mas as apostas, cara, eu não tenho problema nenhum. Cara, a gente Tá, deixa Cara, os eu, mas, avisos, né? Maior de 18 anos, é tudo tua conta e risco, mas, enfim. cara, aqui, ó, vocês estão numa corda bamba, tá ligado? E tem duas opções, não tem como fugir. Começar a patrocinar, ser patrocinado, desculpa, por cassinos online ou vender Fernet pra menor de idade. O que vocês fariam, mano? não, tá louco. Nossa, que isso? Cassino, pô. Cassino. Cassino? Os Maior dois de são crime. idade. Os dois são crime. Não, claro que não, meu. O Cassino cassino não é é crime? legalizado, meu. É, Cassino o online, cassino é não. Porque é que teve uma época que estavam falando que se legalizassem o cassino, Torres ia virar Las Vegas brasileira, meu. Torres, Rio Grande do Sul. Daí, na minha Nossa. cabeça, cassino não era legalizado. Ah, não, é um Eu, cassino físico, é um eu cassino, tipo assim, confesso que não sei a diferença entre porque um cassino físico, cassino eletrônico, né, online é regulamentado e um cassino físico não, né? Porque acho que no cassino físico vai ter as dançarinas, mano. Não sei se pode. É que tem a ver com a lavagem de dinheiro, né? Tem que ter aquela lavagem Só de faz dinheiro, mas sentido. tipo, nem fodendo, mano. Só faz sentido a lavagem de dinheiro. Cara, mas pra vocês terem uma ideia, bingo é uma coisa que é liberado. Só que é ilegal, tá ligado? Exato, Tipo, bingo rola solto, exato. mas é legal e ninguém fala disso. Cara, bingo. por sinal, já no meu estágio me deparei com pacientes viciados em bingo que estavam internados pelo seu vício em bingo, mano. Sério, meu. Sério? Os caras do bingo pagavam um motorista pra ir buscar a pessoa no seu domicílio pra ela jogar um binguinho à tarde com a gurizada. Cara, eu não sabia que tinha vício em bingo. Pensei que era na resenha, assim, uma tardezinha do bingo, deu, vamos pra Não, casa. mas é aquilo, né? Que tu sempre começa na brincadeira, como qualquer vício, mano. Até que tu ganha Exato, uma mano. bolada, ganha uma boladinha. Meu, Até que tu ganha aí, uma Electrolux. é que o problema daí é que o pessoal mais velho começa a botar aposentadoria, né? Pá, Não, aí e é começa a colocar perigoso. dinheiro que não é dele, né? Tem esse poder também. Ah, pois é, né? Aí O entra com o filho. famoso. É aquilo, né? Quando aparece aquela abinha do empréstimo na Nubank, assim, o cara fica se tremendo. Mas Ah, aí e que tá. se eu pegasse pra botar no oddzinho? Vou fazer render. Hoje eu vou fazer render. Bah, cara, será que o lateral João Pedro Maturano não faz um golzinho nesse Grenal
Cara, eu já fiz essa fezinha uma vez, E mano, não aquela vou mentir. fezinha lá do. Será que o Grêmio não mete um 5-0 no Flamengo pra virar? Meu, ali eu percebi que meu poder de persuasão é muito fodido, mano. Tipo assim, ó, eu e o Ou. Tomás, a gente tinha jogado... Não, qual que é a tua outra opção? Não, ou eu sou muito facilmente convencível, né? Eu acho que unir o útil ao agradável, cara, porque a gente tava jogando um belo basquete um dia. Gente, eu não sou entusiasta de apostas esportivas e não sou mais, mas já fiz uso. Já fiz uso de apostas esportivas. Cara, eu e o Tomás, quando que foi isso? 2021? Acho que Cara, era, né? então, a gente tinha uma conta numa casa porque a gente tinha uma grana do antigo podcast, que era uma Vocês conta tipo comem. conjunta. Era a nossa conta conjunta, A gente era tipo um basicamente. casal, mano. A gente era tipo um É, casal de bets. exatamente. E daí a gente se olhava e falava, meu, vamos fazer tal fezinha, vamos fazer tal. E, mano, daí a gente jogava basquete, depois a gente abria o 365 Score, aquele aplicativo, que mostra todos os jogos e tudo mais. E, cara, a gente ia em futebol. E, cara, o que aparecia pra gente, falava, bah, essa oddzinha do Chipre, meu, o primeiro colocado vai jogar fora de casa contra o oitavo. Será que não era? Daí a gente fazia todo o nosso bookmaking e Aí o fazia os cara, o combinados. oitavo colocado metia uma goleada no. Era sempre assim, mano. É que a gente não acompanhava muito o futebol dos outros países. Do E, cara, Chipre. daí teve uma Ah, vez que o Grêmio tomou 4-0, se eu não me engano, do Flamengo, numa Copa do Brasil, quando o Renato estava treinando o Flamengo. E, meu, eu cheguei pro Tomás e falei assim, meu, eu tô sentindo que o Grêmio vai meter 5-0, mano. Eu falei pro Tomás assim, meu, eu tô sentindo real, assim, ó, meu, não tô viajando nem nada, eu sonhei com um gol de, sei lá, do Churin, eu tô focado, meu, acho que vai acontecer isso aí. Daí o Tomás falou, meu, tu tem certeza? Eu falei, não, meu, vai dar. Vamos Tenho largar, certeza, tenho. vamos largar 10zinho. Daí a gente largou 10 reais numa odd que provavelmente era uns 80. Daí a gente falou, meu, vai entrar 800 pila pra nós, Tomás. A gente vai estourar, mano. Mano, tipo, eu falei pro Tomás, meu, vai dar muito bom. Ah, o Grêmio tomou outro sarrafão do Renato. Cara, então, na ida foi 4-0 Flamengo. Na volta foi 2-0 no Maracanã. Agregado de opa, 6. Eu botei no. Era no Maracanã o jogo da Era no volta. Maracanã, cara. bah. Não, mas eu acho Cara, que, tipo, nessa hora eu fui tipo, meu, tá, meu. É meu amigo, se der vai ser muito brabo, então acho que vamos, né? cara, que momento, Cara, e cara. 10 Não, e o pilinha, né? time, tá? Qual O que era? time, cara, Breno no gol, Bom. lateral esquerda Diego Barbosa, Walter Kahneman, Paulo Miranda, Nossa, Rafinha, daí esse meio campo bizarro de Fernando Henrique, Matheus Sarará e Matias Villaçante. Fudido. bah. O Léo, que provavelmente é o Léo. Ah, é o Léo Pereira. Uh, Cara, JR é Jonathan Robert, imagino eu. E sim. Borja, de 9. Nossa, eu Vai. tinha esquecido que o Borja tava no. Mano, esse, tipo assim, é uma coisa que eu esqueço com muita frequência que o Borja jogou no Grêmio, cara. Isso é uma coisa que eu esqueço com muita frequência, mano. Então, obrigado por ter me lembrado disso. E, cara, era outras épocas, né, Tomás? Outras épocas. Hoje a gente não apoiaria isso. Muito menos Não. cassinos virtuais e presenciais com dançarinas. Não, contra. Somos contra, mano. Exato, meu. Eu Só gosto coisas muito daqueles legalizadas. posts. Eu gosto muito daqueles posts do Vasco. Eu acho que é do Vasco ou do Fluminense. Se é contra o preconceito, o Vasco é a favor. Alguma coisa assim, cara. Eu acho muito foda. Cara, é muito duro as propostas dos times com esses posts, cara. É muito foda. Mas a gente não vai falar disso. A gente tá muito tempo falando de asneira, né? Muita Não. bobagem. Acho que o programa tem que voltar aos trilhos. E vamos falar da coisa mais importante que aconteceu no futebol brasileiro nessa semana, né? Que é Carleto Ancelotti na seleção brasileira, né? E lançando a convocação ao lado de Filipão. E depois Cara, jantaram. Devem ter lançado o quê? Um copipi. Devem ter isso foi comido um foda. camarão no abacaxi. O que você acha que eles jantaram, mano? Cara, Aí o cara reclama que a gente muda de pauta, né? Meu, o Ancelotti deve ter. Primeiro que a CBF deve ter proporcionado um chefe exclusivo para preparar aquela janta italiana, né? Verdade, né? Para Mas aí que tá. já deixar ele em casa. Mas aí que tá. Tu vai trabalhar em outro país, tu já vai querer comer a tua própria comida? Mas o que ele vai comer, tipo, pensa que era de noite. Bah, tu vai comer uma feijoada de noite.
É, de entortar. Não O dá. Ancelotti tem cara de quem tem refluxo, meu. Ele não vai conseguir dormir depois, mano. Na primeira noite dele no Brasil. Vai ter que dormir com 3 travesseiros, né, coitado. Não dá. Dormir Não dá. sentado. Cara, churrasco, sei lá. Mas imagina uma costela Mas- gorda gremista, meu. Ele ia se cagar a noite inteira, mano. Cara, eu acho que meio X com Meio pouca X maionese. calota. Meio X com pouca maionese, que ele Maionese divide à com o Filipão parte. daí. Maionese à parte. Maionese à parte. Aí dorme tranquilo. Só. Tá, não, dá pra ser. Fechamos no X. Fechamos no X calota. No meio X calota, meu. No X do Nova Brécia. Patrocínio. Esse eu aceito patrocínio, meu. Esse não é Esse legal. aqui. Bom X. Tá, cara, o que vocês acharam dessa convocação, tá? O que vocês acharam que faltou, que tem de novo, que é bom? Cara, eu já tenho um cara que eu achei diferenciada na escalação. Aí que tá. A gente pensou em voltar às origens do ECP e tu lê, tipo, goleiros. Daí a gente dá uma opiniãozinha. Laterais, uma opiniãozinha. Não sei se Ah, vocês isso aí queriam fazer esse esquema. É o episódio 13, eu acho, do CP que a gente fez uma coisa assim, né? Sim. Cara, o Leonardo chinelhou. Quem que o Leonardo... Marquinhos... Foi o Fernando? Quem que Sim. chinelhou, meu? Tu odiava alguém. Marquinhos. Provavelmente chinelei eu gosto de bastante. Marquinhos, mano. Cara, eu Vocês sou odiavam hater dele do Marquinhos, Marquinhos ainda, não adianta. Não adianta. Tá louco. Que momento Ah, áureo. Vou puxar então. No gol, tá? Alisson, Bento e Hugo Souza. Cara, Tá. cara, foi legal. O legal do Hugo Souza é que ele. É aquilo que a gente já falou, ele entra na cota pagode, né? Na cota resenha. Mas, cara, pra mim é um dos caras que mais merecia aí. Um dos melhores pegadores de pênalti do Brasil na atualidade. Eu acho que foi muito foda essa convocação dele. Não sei o que vocês Eu acham. acho bem merecido, né? Porque traz destaque para o Campeonato Brasileiro e, querendo ou não, mesmo a fase conturbada que vive o Corinthians, o Hugo Souza é um cara que, pra mim, tá muito bem nessa vaga. Não tem. Desde o Não, ano passado, né? não acharia assim, ó, nenhum absurdo ele tá fora, tu botar algum outro nome assim, só que. Os outros goleiros aqui no Brasil já foram convocados algumas vezes nesse último ciclo, né? O Everton, o Rafael. Então, meu, dar uma chance para um cara novo assim é sempre bom, né? E os outros dois goleiros, pra mim, é o protocolar, né? Alisson e o Bento não tem muito pra onde fugir desses dois primeiros goleiros. Cara, me incomoda um pouco o Bento ser convocado e não pelo futebol que apresentou o Bento, porque eu não faço a menor ideia do futebol que o Bento está apresentando, porque ele resolveu se esconder na Arábia. Eu acho muito duro isso, tá ligado? Porque, tipo assim, o Bento era um dos goleiros mais promissores para esse novo ciclo da Copa de 2026. Todo mundo tava falando que ele era o goleiro do ciclo novo da Copa de 2026. A gente tá no final, na metade de 2025 pro final. A gente vai entrar logo no segundo semestre. E, cara, o Bento não mostrou nada do potencial que ele tinha, tá ligado? O Bento era um cara pra ser tal qual o Alisson e o Ederson, bombando na Europa, começando às vezes num time secundário, de segunda prateleira, pra depois alcançar Liverpool e Manchester City da vida. Mas não, ele resolveu ir se escondendo ao Nasser, e pra mim isso me incomoda. Pode ser um leve preconceito? Pode. Mas eu preferia botar olhos de volta pro Brasil, porque a gente tá falando de um Hugo Neneca, e, cara, a gente tá falando de um goleiro do Santos, o Brasão, que ele tem ido muito bem. Ele, lógico, a gente tem que tirar tudo o que Por tá falta de ser acontecendo o no Santos. Santos. Exato, a gente tem que tirar tudo o que tá acontecendo do Santos hoje. Pra mim, o Brasão poderia ser convocado pra ele sim ser a cota pagode, porque pra mim, o Bento é mais cota pagode do que o Hugo Neneca hoje. Porque a gente não sabe como é que tá o futebol do Bento, e o Bento tá num futebol, não vou dizer menos qualificado, porque não é. A Mas Arábia é, Saudita tinha. Cara, é que a Arábia Saudita tinha nos socado nos últimos mundiais. Não tem o que fazer, cara. O Flamengo contra o Al-Ahly naquele último campeonato mundial deles. Tipo assim, são times bons com um mercado inflacionado, Menos mas competitivo, então. menos competitivo e menos atrativo. Eu duvido que alguém aqui assistiu um jogo do Al-Nassr esse ano, de nós quatro. Cara, não. Exato, meu. Pra mim, o meu único contato que eu tenho com esse futebol asiático é quando eu tô no YouTube e aparece tipo, alguma live do canal Gold, tá ligado? Tu É verdade. assiste? Não assisto, mas aparece, tá ligado? Ah, tá. Aí eu Justo. clico, só que, cara, agora eu vou ter que. Não é fugir do tema porque faz sentido, mas esses jogos que acontecem ao vivo no YouTube, tu vai ver o chat, meu, só tem apostadores, mano. Meu, Só é tem bizarro, é bizarro. apostadores, é tipo assim, meu Deus, mano, o Cristiano Ronaldo não vai chutar a gol. Nossa! Então, meu, pra mim, os jogos, pra mim,
o campeonato árabe é só pra isso, meu. Pros apostadores viciados abrirem uma live no YouTube do canal Gold, ficar assistindo ali e apostando, né? É que o horário é muito bom, né? Porque, tipo, é sempre um horário, tipo, meio-dia, quando não tem muito jogo. Daí eles querem fazer uma fezinha, eles já colocam ali, ó, 2 escanteios do primeiro tempo pro Al Rayyan. Daí, meu, tu fica torcendo pro Roger Guedes, uma bola mascada dele ir pra escanteio, tá ligado? É Não, mas o duro isso Roger já. Guedes tá no Catar, não tá na. Mas eu tô falando de Al Rayyan, é verdade. Aí foi um Ah, preconceito cara. futebolístico, meu. Cara, eu não acho, cara. É que, tipo, esse futebol árabe aí, tipo, todos esses Emirados Árabes, cara, é tudo a mesma A coisa. gente tá só se complicando. Não, não, mas é, cara. É um futebol que estão injetando dinheiro e, tipo, estão chamando um monte de cara teoricamente bom pra jogar É, lá. mas a Mas, ideia, cara, é um subfutebol, velho. a ideia é meio que a mesma, né, de todos. Exatamente o que o Fernando falou, é botar grana dois caras do plantel, tipo, são caras acima da média e, tipo, é isso, meu. E tem 3, 4 times que são os mais fortes. E, diferentemente do Brasileirão, não é tão competitivo. Tem um calendário mais espaçado, tem menos jogos. Inclusive, o Cuejar tava sofrendo por conta disso aqui no Grêmio, né? Mal Nem me fale, acostumado. cara. Então, Mas, talvez isso possa impactar o Bento, de alguma forma. exatamente. O meu fechamento seria esse, cara. Pra mim, o único cara que eu não me importaria de não estar aí é o Bento por conta do cenário que ele tá e não pelo futebol dele. Mas de resto, gostei. Achei bons nomes. Vou passar pra zaga, tá? Para os defensores. Ó. Alexandro Ribeiro, Beraldo, Marquinhos, Léo Ortiz e Danilo. A gente vai ver que tem muitos flamenguistas nessa lista. É. Exato. O nosso querido Carleto olhou pro Flamengo e, meu, tirou todo mundo dali, cara. Só que pra mim, eu só, né, uma das coisas que eu acho que vai ser muito importante assim para a seleção, ainda mais com o Ancelotti convocando, né, ele que talvez não esteja muito ligado em páginas como Choquei, Fofoca 24 horas. Eu tô esperando o dia que ele vai convocar Éder Militão e Léo Pereira para jogarem lado a lado. Bah, é verdade, Cara, E né? não foi dessa vez, né? cara, imagina que Então, foda. Imagina que sigo foda os nessa dois esperança. titulares. Isso ia ser muito Bah, foda, cara. cara. Mas aí que tá. Tem que. Imagina, tipo, se o dia de jogo for de guarda do. Eu não lembro. O Léo lembra o nome dela. Como é que é o nome dela, Léo? Ah, eu só sei que tem uma que é a Kerline. É, a Keline, bah, guarda da Keline da criança. Cara, imagina, tipo assim, o Militão joga mal e o Léo Pereira joga bem. Ela vai ficar triste ou vai ficar feliz? Entende? Porque a mãe vai ficar triste. Isso Cara, não, não pega vocês? Não, pelo que eu vi, o pessoal não engajou muito nessa discussão, né? é um cenário difícil. Eu não tenho nem. Cara, eu nem sei qual é a situação exatamente, tá ligado? Não, Então, faltou repertório, velho. Achou um Faltou pouquinho. repertório. Tá, cara. É, tá, duro. Mas, meu, falando de futebol, pra mim o maior acerto aqui foi o Alexandre Ribeiro, meu. Porque ele já era um cara que tava se destacando no Lille há bastante tempo. E o Carleto, eu acho que isso é bom do técnico. Eu sou um pouco. Eu ainda tenho meu pé atrás com um técnico estrangeiro, mas técnicos brasileiros não estavam dando certo, ok. Mas o Carlo Ancelotti tem um olho voltado para a Europa. E é inevitável isso porque ele estava no cenário europeu há quanto tempo? E o Alexandre é um cara que está muito mais acostumado a gente ver ele nas mídias mais underground, entre aspas, dos fetichentos da bola, do que ver num TNT, do que ver numa ESPN. É muito mais difícil ter essa abertura para esse tipo de futebol, que esse, que sendo ou não é uma terceira prateleira. O Lille é uma terceira prateleira do futebol mundial. o E, cara, Alexandre tá jogando muito no post da exato. Tu TNT. não vê isso. Tu vê, Não. lógico, muito de vez em quando um foguinho atrás, mas é tipo, os brasileiros que estão jogando muito na Ligue 1. Daí tá lá o Wanderson, o Caio Henrique e ele. Sempre esses mesmos, tá ligado? Então, cara, eu gostei. Isso eu gostei. E o resto, protocolar, na minha opinião. Cara, esse nome foi interessante porque, tipo, eu acho que se fosse qualquer outro técnico brasileiro, ele não teria nenhuma chance de ser chamado. Porque, tipo, cara, aquele jogador que tá num time médio, escondido ali, e eu acho que não tem tanta mídia, mas tá jogando um futebol bom, tá ligado? Isso que é muito foda de ter um técnico estrangeiro que vai conseguir olhar os brasileiros da Europa que estão em times medianos. Isso é legal. Exato. E tem um outro caso desses lá no meio-campo que a gente vai falar mais pra frente, da Ligue 1 também. Que era um cara que a gente não entendia como não era convocado. Mas não vou dar spoilers.
Mas Sem spoiler. tirando isso, gostei dos defensores, tá? E gostei do Marquinhos também, que se foda, cara. O Marquinhos não é de todo mal, meu. Ele só não É pode que, ser nosso principal zagueiro. é que eu acho que a escalação do Marquinhos é mais, tipo, pega um cara que é o. Tipo, se for pegar todos os zagueiros que tem ali, eu acho que ele é o mais. Consolidado. É o mais a cara da seleção. Pelo menos tipo, pra manter um trabalho, sabe? Pra manter uma consolidação, assim. Eu acho que aos tempos. Ele e o Danilo. Exato. Aos poucos. É que o Danilo ficou um tempo fora, né, também. Cara, Sim, mas falando sobre o Danilo, cara, vocês acham que, tipo assim, tá, ele tá num ótimo nível no futebol brasileiro atualmente, cara, tá sendo um dos melhores zagueiros do Flamengo e, enfim, do Brasileirão. Vocês acham que na seleção brasileira ele vai conseguir performar igual, assim, tipo, enfrentando talvez uns times mais fortes, ou até numa Copa do Mundo, se pegar um time europeu, vocês acham que ele vai conseguir dar conta? Ah, eu sou defensor do Danilo, mano. Eu acho que sim. Pra mim, o Danilo é um cara que se destacou na Itália, defensivamente falando, e tem se destacado aqui. Na seleção brasileira não dava certo, mas desculpa. Quem que dava certo na seleção brasileira nos últimos anos? A gente não pode culpar tudo no Danilo, cara. Sim. Eu me incomodo um pouco isso, tá ligado? Porque a gente tá falando mal de Marquinhos, a gente tá falando mal de Danilo, falando muito mal de Alisson já no. Ah, foi muito no canto, aquele meme dele com os bracinhos curtos. Tipo, pra mim a culpa não é do Danilo, tá ligado? Eu sou fã dessa nova chance, ainda mais nessa nova fase da carreira dele. Ah, é importante. Eu concordo, assim, eu acho importante Com certeza o Ancelotti, muito desses caras que ele convocou é pra dar aquela segurança nesse período, porque eu não sei, eu acho que é a primeira seleção que ele treina, né? Sim. Então, ainda mais uma seleção brasileira, assim, que carrega uma pressão muito grande, ele vai ter os medalhões dele ali, os caras que ele confia tanto como capitães da seleção, como os que já atuaram em clubes que ele treinou, e ele vai ter essas figurinhas carimbadas, assim, ele vai chamar os medalhões nesse começo, até ele montar uma seleção com a cara dele, né? Então acho que até a própria escalação do Marquinhos indica isso, né? E também a gente não pode tirar que o Marquinhos está na final da Champions League, né? Ele e o outro companheiro convocado do lado esquerdo da zaga, o Beraldo, né? Que teve um começo bom no PSG, depois deu uma caída, mas agora que o PSG se encontrou com o Luiz Henrique, o Beraldo tem feito uma temporada sólida. E a gente já tinha visto potencial, muito potencial nele no Brasil, tanto que o PSG viu esse potencial também, e eu acho que ele está conseguindo confirmar isso na Europa. E é muito difícil nossos zagueiros e defensores que saem daqui muito cedo confirmarem na Europa. Acho que a posição de defesa é uma posição que exige muita maturidade. E ver o Beraldo com seus 20, 21 anos de idade fazendo isso, cara, me anima, tá? Era um cara que eu não. Eu tinha um leve pé atrás com ele, mas agora, pela bola que ele tá jogando, principalmente nos jogos mais televisionados que a gente tem visto da Ligue 1 e da Champions League, me serve muito. É um jogador que me serve muito. Eu só acho que o Ancelotti vai manter realmente essa escalação mais protocolar, assim, de caras mais consolidados e tal, até que ele comece a visitar os jogos na OAS Arena, né? Daí depois ele A vai convite começar, do Filipão, né? a partir do momento que ele começar a perceber a existência de Wagner Leonardo, eu acho que uma dessas cabeças que a gente mencionou acaba caindo. O xerife, tu diz? O xerife Wagléu? O Cara, Jeromel 2. E, cara, cara, desculpa. sem. Não podemos esquecer também do Invisible Wall, né? Bom Exatamente. volante. Bom volante. E, cara, agora tem. O Fernando tava falando antes, eu tava conversando com o Fernando antes do programa começar, que o Grêmio tá interessado no Charles também. Então a gente vai ter o Invisible Wall com o Octopus do meio-campo juntos, né? A gente não pode Ah. esquecer disso. Mas eu não sei como é que anda o processo de cidadania do Walter Kahneman. Tudo bem que ele já atuou pela seleção argentina, então eu não sei se isso ia complicar toda a situação dele. Mas Diego Costa já atuou pela seleção principal brasileira e jogou 2 Copas do Mundo pela Espanha. Então, cara, não me incomodaria o Kahneman na seleção brasileira, sabe? Não me incomodaria mesmo. Era um jogador que Esquece. traria uma outra experiência pra zaga. Só que daí o Ancelotti precisaria de umas aulas de como estacionar o ônibus com o Mano Menezes, né? O Mourinho brasileiro, tu diz? Exatamente. Tá. O Many-Man. Ah, não, Many-Man. Ô, Léo, não deixa ele falar assim do Manny Man, meu. Respeito o Man.
Mas acho que da zaga é isso, meu. Wagner Leonardo, Kahneman, Alexandre Ribeiro e fechou. Nas laterais temos mais 2 jogadores do Flamengo: Alexandro, Wesley, Carlos Augusto e Wanderson. Bom, boa escalação. Aqui ele não errou em nada. Pra mim, É. aqui eu passaria reto. Não sei vocês. Cara, aqui muito é bom. Prime. Né? A única coisa que aconteceu de errado foi na primeira vez a CBF acabou escrevendo Carlos Augusto, né? Com L. Eu não tinha visto isso. Pra ter a noção de como os caras estão ligados em quem que é esse lateral, né? Sabem Mas- muito. Mas é um bom lateral, né? E tá jogando muito naquela escola de defesa italiana, né? Mas aí que tá. Isso não pega vocês que, mano, tipo assim, ó. Metade dos caras que o Brasil sempre convocava era da escola de defesa italiana e os caras não defendiam bem, mano, quando jogavam no Brasil. Tipo, eu sou um defensor assíduo de Danilo. Mas, cara, Danilo e Alexandre eram 2 avenidas quando jogavam pelo Brasil. E daí tu via os fetichentos da bola falando que eles eram 2 putas laterais defensivos, fodas, não sei o quê. Cara, pisavam com a amarelinha, eles pareciam o Reinaldo e o JP Maturano, mano. Vamos respeitar meu, o mas Reinaldo, vice-artilheiro do Brasileirão. Me desculpa. Vamos respeitar. Mas o Carlos Augusto, ele é um cara defensivo. Eu achava que ele era um cara super ofensivo na Não, Inter eu de só zaga. falei porque tipo, eu digo que essa é a informação que o cara tem daqui, sabe? Tipo, não, é Tá. defensor da Itália. Mas que exatamente, necessariamente nem é verdade, né? Não, mas É, pois é. ele é mais ofensivo. Porque a Inter joga, tipo, 3 zagueiros e o ala. Mas aí é que com tá. alas. Aí é que tá, eu tenho outra informação, mas daí é tipo assim, são pessoas falando que não sabem sobre o jogador Carlos Ó o Augusto. feitiço. Ó o feitiço. Cara, não, mas é que o que eu lembro de ver um Rios de quando ele jogava no Monza era que eles faziam também essa linha de 3 com ele sendo um meia pela esquerda, mas tipo, na definição de palavra, tá ligado no FIFA quando tu coloca meia apoiador? Ele era literalmente um meia apoiador, tipo, ele fechava bem a linha defensiva. Ele era um ótimo defensor que subia bem pro ataque, mas ele era um bom defensor. Mas eu não lembro muito bem, faz alguns anos que eu vi esse Rios dele no Monza. Até porque uma coisa não impede a outra também, né, meu? O cara ser bom no ataque e na defesa. Uma coisa não Mas- impede a outra. Mas aí a gente ouviria mais falar do Carlos Augusto, mas aí eu vou ter que... Se o cara fosse bom nos dois, mano... Ele deve Cara, ser médio nos dois, mano. Ele deve ser, tipo, médio no nível europeu. Cara, e quem Acho vocês que- acham que vai ser. Quem vocês acham que vai ser o lateral titular? Direito. O lateral direito titular. Acho que ele vai começar com o Wesley, mano. Acho que os técnicos brasileiros não têm peita de pôr o Wanderson por causa dos problemas de lesão, provavelmente. Mas o Wanderson nunca começa de titular, e pra mim o Wanderson, desde que saiu daqui, é o nosso melhor lateral direito do Brasil, mano. Não, o Pedro dizia que era o Cafu 2, né? Eu sigo dizendo, Tomás. Não é que eu dizia. Eu sigo dizendo. Cara, eu acho que ele só precisa de um bom mental, tá ligado? Mental Pá. e boas pernas, que não quebrem. Ele é de vidro, mano. Infelizmente. Porque Mas ele é um cara, quando ele é um cara bem joga, joga esquentado muito. também, né, cara? Eu lembro da época do Grêmio. Até no Mônaco também ele teve algumas expulsões, assim. Nossa, É um cara, cara- teve uma vez que ele chutou o Everton Ribeiro no chão, mano. É, meu, Ele- mas não foi nesse jogo aí? Foi Do que nesse da da- aposta, mano. Foi na aposta. Cara, ele só chutou o Everton Ribeiro no chão, mano. Apenas. É. Muito duro, cara. Mas eu ainda acho que eles vão começar com... Eu acho que vai ser a dupla de laterais do Flamengo, a dupla titular da seleção brasileira, pelo menos no começo. É claro que ia ser, né? Sempre E não tem um dá. dedinho, né, da E máfia. não duvido de Danilo ser titular também, tá? Eu não duvido de a gente ter 3 flamenguistas no time titular, na zaga principal do Brasil. Danilo e Léo Ortiz, que se dane. Vai, fechou, daí fechou. A Neneca, que é ex-Flamengo. Cara, mas agora uma coisa que eu ia perguntar na questão de defensores, que a gente fechou laterais. Léo, não cabe. Eu sei que a situação não é toda favorável, mas pelo que já apresentou, principalmente no final do ano passado e começo desse ano, Vitão não merecia estar aqui. Pra mim, Vitão merecia mais do que Léo Ortiz estar aqui. Ele só não joga no eixo. Cara, é aquilo, mano. Só esperem Carlo Ancelotti vir pras terras sul-rio-grandenses, mano. Quando ele pisar no Beira-Rio, acabou, meu. Ele só convocou essa galera aí do Flamengo porque é quem os caras do CBF falaram, ó, tu tem que... pra Os tu empresários. pra tu fazer a alegria Nação. Da nação. da urubuzada, meu, tem que botar os caras, mano. E ele deve ter perguntado assim, urubuçada?
Não sei como é que fala, eu Sério? não sei o sotaque. Daí, meu, Deus falou, não, bota esses caras aqui, ó, bota essa cota aqui, não sei o quê, e tu vai ficar bem com a torcida e tal. Urubuzada. Mas É com certeza, italiano. meu. Meu, desculpa, mas, tipo, pra mim é impossível o Alexandro, cara, Alexandro Ribeiro jogar mais que o Vitão. No mínimo, joga a Joga mesma mais. coisa. Joga mais, joga mais. Não joga, não, é Ah, impossível. ô Pedro, Eu quantos acho. jogos do Lille tu assistiu nessa temporada? Pelo amor de Deus, cara, é impossível, velho. Não, mas eu confirmo que Vitão joga mais que Léo Ortiz. Que Alexandre, eu confesso que eu não sei. Mas que o Léo Ortiz eu tenho certeza que o Vitão joga mais, cara. Só que o momento do Inter fudeu. Cara, se essa convocação fosse, sei lá, há uns 3 meses atrás, pode ter certeza que a gente teria, no mínimo, 2 nomes colorados aqui nessa seleção. E vocês sabem bem quem são os dois. Além do Vitão, quem é o outro? Ele estaria na próxima parte da lista, são os meio-campistas, né? Sim, Temos, esse mesmo. cara, tem só um meia, inclusive, só tem um camisa 10 escalado, né? Que é um negócio meio. Ah, ele tem um plano, meu. Tem Andreas Pereira, Bruno Guimarães, Andrei Santos, Casemiro, Ederson e Gerson. Cara, pra mim a grande surpresa, assim, na minha opinião positiva, é a convocação do Andrei. Porque, cara, todas as estatísticas, né? Claro, a gente vai ter que falar de estatísticas porque não sei se alguém tá assistindo o Strasbourg, tá ligado? Cara, não tô, mano. Mas o Andrei, né, ele foi muito hypado ali, a época que ele saiu pro Chelsea, não foi muito aproveitado e tá se encontrando, né, se reencontrando no time francês. Tanto que ele é um dos destaques da Ligue 1, ele tá sempre sendo considerado tipo, o melhor jogador da rodada, melhor sub-23, assim, bah, o guri realmente tá voando. E é aquilo, né? Eu acredito que o Ancelotti vai optar muito por esses jogadores meio-campistas, meio-campistas mesmo, sabe? Tipo, que não são tão focados Não tem uma no função ataque e específica. nem tão focados na defesa. Exatamente, porque, igual o Tomás disse, né? O camisa 10 ali já ficou meio definido, né? Já ficou meio. E Se então, precisar, tem o Andreas Pereira, né? Se quiser mudar o exato. plano. Então, meu, pra mim, ali, ó, Bruno Guimarães, Andrei e Ederson são exatamente jogadores que vão ser bem polivalentes no meio-campo e que o Ancelotti vai conseguir botar eles onde ele achar melhor, né? E acho que isso que é o mais importante, assim. Cara, e o Andrei Santos, só uma coisa, é literalmente o maior queridinho do SofaScore, porque tu abre o Instagram do SofaScore e, meu, os caras brincando com suas bolas. E, cara, isso é bonito. Tipo, eu gosto muito dessa convocação. Eu lembro quando ele saiu do Vasco aqui, o Andrei Santos era uma das nossas maiores promessas. Infelizmente, o Chelsea tem esse método de contratação e empréstimo à la louca. Tomara que não façam isso com o Estevão. Mas agora que ele se achou, tem aquela mística, né? Que eu e o Tomás a gente sempre fala nos nossos modos carreiras no FIFA. Never fall in love with a lone player, cara. Não se apaixonem por jogadores emprestados. E infelizmente a torcida do Strasbourg se apaixonou pelo cara errado. Tomara que logo a gente veja ele atuando em alto nível na Europa, que é o que ele merece. E além disso, tem a reconvocação, a volta de Casemiro para a seleção brasileira. Ao que tudo indica, confesso que eu não estou acompanhando muito o Manchester United. Esse ano na Premier League eu acho que eu vi pouquíssimos jogos, assim, eu não tava com muito tesão para ver. Meu, se fosse Brasileirão, o Manchester United seria rebaixado, né? Ele ficou em Exato. 17º? Aham. Ah. E, cara, então é isso, tipo, o Casemiro, ele foi bem. A tudo que eu vi de informação, de comentaristas, o pessoal que acompanha mesmo a Premier League falando que o Casemiro se reencontrou. E a gente tá falando do Ancelotti, que é um cara que treinou ele no Real Madrid, conhece bem o Casemiro, eu acho que ele vai saber usar o Casemiro da maneira certa, sabe? Porque, querendo ou não, ele é o nosso melhor volante. Ele pode estar velho, ele pode estar talvez na decadência da carreira dele, mas o Casemiro ainda é muito bom. O Casemiro ainda é diferente. Não é à toa que ele passou tanto tempo no melhor trio de meio-campistas do mundo. Não é à toa que, e se a gente tem jogador, a gente tem que aproveitar. A gente Ah, tem que ter pelo menos ele no banco. essa escalação muito provavelmente foi porque tipo, são dois, o Ancelotti e o Casemiro trabalharam juntos por muito tempo, né? Então, acredito que deve ter uma relação de confiança, assim.
E o Casemiro, nos poucos jogos que eu vi de Manchester United que ele jogou, cara, ele. Não vou dizer que decidiu o jogo, mas ele foi, tipo, pilar fundamental pra isso, sabe? Então ele ainda tem lenha pra queimar. Né? Não é por conta da idade que eu acho que o rendimento dele diminuiu. Cara, Exato, e é um cara de confiança do Ancelotti, igual vocês falaram ali. É um cara que já tem muitas passagens pela seleção, já entende como funciona e vai ajudar muito o nosso novo treinador aí na adaptação. cara, vocês acham que o Casemiro vai de titular ou ele começa no Eu acho que foi banco titular, mano. nessa seleção? Cara, porque eu tava imaginando até, tipo, aquela formação que o Ancelotti usava quando tinha aquele meio campista, aquele meio campo perfeito, né? Que era Kroos, Modric e Casemiro. Se é que ele não bota um Casemiro, aí um Gerson Vapp e uma outra peça ali, é uma ideia, não sei. Interessante. Não sei o que o Carleto tá pensando. Cara, eu tô muito curioso. Tipo, acho que a curiosidade é o que mais fala aqui, porque as últimas convocações, as últimas escalações do Brasil têm sido muito protocolares. Eu não sei se ele vai seguir essa mística ou não. Mas me interessa. Eu queria ver o Casemiro nas mãos do Ancelotti no time titular do Brasil, sabe? É uma coisa que eu gostaria de ver. E, cara, me incomoda a não convocação do Alan Patrick. Me incomoda um pouco, mano. E olha que eu sou gremista. Imagino que o Léo deve ter ficado mais puto. Cara, eu acho que é bem o que tu falou ali, a fase do Inter não ajudou, porque pra mim, cara, o Alan Patrick ele tem que ser convocado nesse ciclo, sabe? Porra, pelo menos uma convocação, cara. Porque tudo bem, talvez pra Copa do Mundo seja demais. Vamos ver como é que ele vai estar quando chegar a hora. Mas tu não premiar um cara desses assim, eu acho que é uma perda, sabe? Acho que a seleção perde, tipo, o futebol brasileiro perde ao tu não ter um cara desses convocado, tá? Posso estar sendo Não clubista, tava. mas pra mim, ele, cara, é a chance de mostrar alguma coisa diferente, porque, cara, claro, o Gerson é craque, tá ligado? Mas, pô, o Gerson, tipo, não tá tendo aquele um destaque absurdo, assim. Ah, cara, o que me incomoda é que o futebol mundial chegou num ponto em que eles acabaram com a posição camisa 10, tá ligado? Tu vai ver os principais times do mundo hoje, poucos têm aquele cara que é de fato camisa 10, que nem o Alan Patrick é. Os times gostam muito desse meio-campo polivalente, que é os caras, os box-to-box, que os fetiches da Os bola. operários. Exato, eles gostam dos operários. Os fetiches adoram os box-to-box da vida e tudo mais. Tudo bem, o time precisa desses caras. Mas eu acho que o Brasil tem que se diferenciar dos outros times. Porque todos os meio-campos estão muito parecidos, só que o Brasil não tem, na minha opinião, pelo menos, não tem a mesma qualidade que os outros times, por exemplo, da escola europeia e tudo mais, para ter esses caras, Claro. para ter esses caras polivalentes no meio de campo. Para mim, eu acho que vir com uma convocação de um camisa 10 clássico, que é o Alan Patrick, eu acho que mudaria toda a forma que os times marcariam a seleção brasileira e toda a forma do Brasil de fato atacar. Porque o que nos incomoda muito na seleção brasileira é que os pontas, a gente depende muito dos pontas. É quase o que era com o Grêmio, o Cebolinha e tudo mais. Largavam a bola nos pontas e eles tinham que resolver. Daí a gente se incomoda que o Vini Júnior, o Rafinha, o Rodrigo não jogam essa mesma bola. Cara, tendo um cara para olhar o jogo, que recebe aquela bola de costas pro ataque, vira e organiza o jogo, cara, pode ter certeza que o rendimento desses jogadores que eu citei agora ia ser muito melhor do que o rendimento deles atualmente, velho. Cara, eu acho que o Alan Patrick é aquele jogador, não é pra começar de titular na seleção brasileira, mas é, cara, talvez pra entrar no segundo tempo e mudar o jeito do jogo, tá ligado? Não tá indo, não tá dando certo, cara, bota o camisa 10 clássico pra dar tapa lá na frente, tá ligado? Pra botar os caras pra correr, bola enfiada e chute cruzado, cara. É isso aí. Exato. Por mim, então, eu fechava com o Alan Patrick na seleção. Não sei no lugar de quem, mas eu aceito muito mais o Alan Patrick na seleção. Não me incomodaria se ele tivesse no lugar de algum desses outros jogadores. E depois eu quero levantar Eu tava, Desculpa, depois eu vou levantar uma outra discussão com outro camisa 10 aí no futebol brasileiro. eu tava vendo e são 25 convocados, daria pra convocar 26, né? Não é que não, tipo assim, dava pra ter incluído Alan Patrick talvez ali. Sim, Não precisaria tirar ninguém pra incluir. sim. Pra treinar junto, né? Só pra ele É, ver, só pra dar um bisuzinho nele nos treinos. Ah, só ficou. pra ter aquela foto mídia, né? Ah, é, pode crer. O Colorado Aura. faz quanto tempo que a dupla Grenal não tem ninguém convocado, meu? Faz muito tempo.
Não lembro se a última vez foi os goleiros do Grêmio, que o Tite adorava convocar, ou se teve alguém do Inter nesse meio tempo. Não sei. Nossa, Acho que agora não. tu foi numa pergunta realmente muito boa, meu. Eu não lembro. Pra seleção brasileira, eu não me lembro o último convocado do Inter. Bah, pior que é difícil, meu. Bah, acho que o Inter não tava com ninguém voando assim pra ser E convocado. sabe um cara que eu não acharia loucura convocarem, porque ele é um cara muito polivalente do Inter também, o Fernando, cara. O Fernando me estranhava muito o fato dele não ser convocado na época. Manchester City, tudo bem, ele não tava jogando tão bem, mas na época de Sevilha. Cara, primeiro, ele é ídolo em Sevilha. Ele é um ídolo do time, a despedida dele foi uma loucura. E, cara, desde que ele pisou no Inter, eu tenho a minha opinião de que o Fernando é melhor. Não é melhor, mas ele é mais importante pro time do Inter que o próprio Alan Patrick. Pra mim, o time com ele é um e o time sem ele é outro. E pra mim isso é inevitável. E o Fernando, não me incomodaria de ver o Fernando nessa convocação. Vou trazer a informação, tá? Isso aqui foi atualizado em finalzinho de 2023, mas, cara, em 2 anos a gente com certeza ia saber se alguém foi convocado, né? O último convocado do Grêmio foi o Chapecó em novembro de 2021. E o Inter foi o Edenilson em outubro de Verdade. 2021. Nossa. Verdade. Eu lembrava dos goleiros do Grêmio porque o Tite era tarado no Breno e no Chapecó, tá ligado? Mas o Edenilson eu tinha esquecido, mano. Cara, eu jurava que tinha sido o Galhardo o último. Nossa, Na moral. nem lembro quando é que foi. Galhardo foi 2020, acho, a última 2020, convocação é. dele. O Galhardo, o Marito e o Neymar. Cara, aquela imagem. Essa imagem é perfeita, né? Quem não quis, né, cara? Quem não quis esse trio na seleção, na loucura da pandemia? Ah, cara, que loucura. Loucura. E falando neles, Tá, era tá. ataque, né? E o ataque Exato. tá E fala bufado. agora pra mim, Tomás. Quem vai fazer os gols nessa seleção? Temos Estevão, Antony, Martinelli, Matheus Cunha, Vinícius Júnior, Rafinha e Richarlison. Os caras botaram Gabriel M. É pra me quebrar, né? Porra, Eu até Martinelli. pensar aqui, Gabriel, menino. Gabriel Menino, atacante. Não, mas é duro, ele podia botar um Martinelli. O professor Carleto não ia levar o sacrifício o ex-sacrifício do Abel Ferreira, né, cara, pra seleção. Exato, cara. Mas, meu, pra mim, ele foi muito bem no ataque. Cara, primeiro, ele tirou um futebol absurdo do Richarlison na época do Everton, quando ele treinou o Everton. Então não é estranho o Richarlison estar nessa convocação. O Antony reviveu. Foi sair do Manchester United e ele reviveu. Ele está jogando muita bola. E o resto, pra mim, era meio óbvio que ia estar nessa convocação. Não consigo fugir desses nomes, não sei vocês. Eu também, meu. Ainda mais agora que o Matheus Cunha tá com os holofotes, assim, ó, totalmente para ele, né? Com essa contratação do United, que pagou uma bagatela exorbitante para tirar ele do Wolves. E cara, exatamente, eu concordo. E eu achei muito boa essa convocação do Antony e do Richarlison, sabe? Porque, cara, querendo ou não, a melhor performance de um atacante em Copa do Mundo, tipo, recentemente foi do Richarlison, sabe? Loucura. Mesmo ele tendo depois da Copa ali, tendo aquele delírio de grandeza, se achado um jogador muito melhor que ele é, assim. E o que piorou um pouco, eu acho que são convocações muito boas, que pra mim são jogadores que com confiança têm muito potencial. E talvez uma convocação na hora certa, voltando com um treinador novo, novos ares, pode reviver o futebol dos jogadores na seleção. E eles vão chegar, acredito que sem pressão, né? Porque pra mim eles não vão ser titulares. Exato. Cara, e o Matheus Cunha agora falando, tu falou do Richarlison e do Antony, mas acho que o Matheus Cunha pode entrar nisso. Porque ele participou de um ciclo daquela Copa do Mundo, junto com esses dois nomes, e eram caras que não performavam. O Richarlison foi o que mais performou, que nem tu falou, na própria Copa do Mundo, mas falando das eliminatórias, dos amistosos, esses três nomes nunca eram unanimidade. E a gente nunca entendia, porra, o Matheus Cunha errava passe de meio metro. O Antony não conseguia driblar uma bola, não conseguia dominar uma bola. O Richarlison não metia gol, que era o que a gente esperava do Richarlison. Então eram... Só jogou um jogo na Copa, Oi? né? Richarlison só jogou um jogo na Copa. É verdade, mas é que na nossa memória ficou ele metendo gol de voleio, mano, na Sérvia. Não, foi um baita gol. Mas foi o único Sim, também. não, mas tudo bem, mas na nossa memória tem isso, tá? E, cara, esses três nomes é complicado, e eu vi uma teoria na internet sobre o Matheus Cunha que eu achei muito boa, tá? Porque, primeiro, cara, eu sempre defendi Matheus Cunha e Evanilson
quando foram chamados de cintura de concreto aqui nesse Pelo amor podcast. de Deus, Evanilson vai tomar no cu, mano. Cara, eu gosto. Pior que eu gosto muito. Eu sou legítimo incomodado pela existência do Evanilson. Eu odeio o Evanilson, assim, com todas as tuas forças. Ah, ele deve ser uma pessoa muito boa, futebol né, mano? dele. Só que acredito que... Futebolisticamente. Exato. Futebolisticamente o cara me dá raiva, Cara, eu mano. nunca ia te pedir no podcast se tu odeia uma pessoa como pessoa, mano. Não, só pra como deixar ser claro, humano, né? Vai que o realmente. Evanilson escuta. Bah, ia ser fudido se ele escutasse isso, mano. Eu sou teu defensor, meu. Se ele escutar isso, tem que deixar claro que o Pedro é seu defensor. Mas, Shout out to Evanilson family. mas cara, do Matheus Cunha. Porque, tipo assim, falta o quê pra Copa? Falta um ano pra Copa? Cravado, assim, mais ou menos? É. Ah, É um Um ano. pouco mais. Um ano e alguns dias. Perfeito. Então, cara, pensa que o Matheus Cunha vai ir pro Manchester United agora. Até dezembro, ele volta a jogar mal. Porque o Manchester United faz isso com a gurizada. Então, até dezembro, o Matheus Cunha tá jogando horrível, não consegue dominar uma bola, não consegue chutar gol, não faz gol e tudo mais. Esqueceu tudo que ele tá jogando no Wolves. Aí o Manchester United vai emprestar ele pra um time da segunda prateleira. Bota uma Ligue 1 aí, bota ele no Lille da vida. Cara, até lá, foi emprestado pro Lille e vai ter o quê? Mais 6 meses pra Copa. Cara, nesses 6 meses o homem vai ser o chuteira de ouro do mundo, mano. Ele vai meter gol pra caralho, vai tá, assim, ó, post no TNT com fogo atrás. Bah, tu é fudido, daí, tipo, no lugar do hashtag, assim, ó. Tu é fudido. Ele está enterrando tudo. Não, Tu é fudido, jogo da velha, exclamação. tu é foda, aí ao invés de foda vai estar, tipo, todos os tipos de Zero. emojis possíveis. Então, cara, eu consigo imaginar isso acontecendo, então em 6 meses a gente vai ter o melhor centroavante do mundo na seleção brasileira, cara. Então gosto muito dessa ideia. Garanto que o Carleto previu isso, mano. Cara, E ele tá seguindo também aquela ideia do Tite de não convocar o Endrick, né? Verdade. De deixar o Endrick cozinhar e tal, deixar ele amadurecer e ver, porque talvez realmente, talvez para essa Copa, pelo que ele vem jogando, não... Seria muito mais por experiência do que qualquer outra coisa. Exato. Talvez se ele... Acredito que o Endrick vai ser convocado, sim, principalmente pensando em para ele jogar a Copa do Mundo. Eu acho que ou ele tem que ter uma temporada realmente Tem que estar muito boa, jogando, né? assim, muito boa, assim, se, sei lá, o Mbappé perde alguns jogos, tem alguma lesão, ele assume a responsabilidade, mas pelo que dá pra pensar, a escalação do Ancelotti, ele vai seguir com essa ideia, né, de deixar o Endrick cozinhar. Foda, cara. cara, é muito duro, velho. Mas, cara, sobre o Matheus Cunha ainda, eu acho que o que o Pedro falou, cara, é realmente uma história de cinema, né? Tipo, ele ser emprestado no final do ano, mas eu acho muito impossível. Eu acho que, cara, por ele pro United, a gente conhece o histórico do United. Cara, ele vai entrar numa zica e não vai jogar mais nada. Eu acho que, cara, o Pedro, jogando o bom futebol que ele vem jogando no Brasil, pode assumir essa vaga aí. Tá. Ele só não foi convocado, eu acho, porque ele tava lesionado e agora tá voltando. Mas pra mim é Pedro no lugar de Matheus Cunha. Tipo, com Pedro tendo uma sequência e Matheus Cunha tendo Tu sequência. acha. O Desculpa, mas tu acha mais do que o Richarlison, mano? Tu acha o Matheus Pois é, Cunha cara. menos bola que o Richarlison? Hoje. Não, tá, realmente, tá, o Matheus Cunha é mais bola que o Richarlison. Cara, o Richarlison acho que foi mais convocado mesmo Ele conhece, né, pelo mano? que ele fez na E ele seleção. conhece, o Ancelotti treinou ele no melhor momento da carreira do No Richarlison. Everton, né? No melhor momento, ele pegando o sinalizador lá no estádio do Everton, coisa arada. Era o Carleto, né, meu? E, cara, outra coisa que eu ia fazer uma pergunta pra vocês. Tem algumas rixas do Ancelotti. Uma seria a do Endrick, mas meio que foi desconversada pelo Ancelotti na entrevista coletiva dele. Mas tem a do Rodrigo. Como é que vocês acham que isso vai levar pro pessoal? Isso vai interferir no Rodrigo na seleção brasileira nesse 1 ano pra Copa? Ou vocês acham que não e o profissionalismo vai cantar? Cara, é muito difícil. Eu acho que tem muita especulação também do Rodrigo se transferindo pra algum time da O Inglaterra, Arsenal, né? né? Tipo, o Arsenal. Cara, eu acho que se ele for pro Ótimo. Arsenal, ele vai jogar muita bola, cara. Eu acho que ele vai destruir
E, cara, não vai ter como. Independente das rixas, ele vai ter que chamar o Sim, porque, cara, ele queimou o Rodrigo, tá Rodrigo ligado? nesse final de Real Madrid dele. O final dele foi melancólico no Real Madrid. E pra piorar, ele queimou uma das nossas principais promessas, cara. Porque pra mim o Rodrigo É, é uma das nossas principais promessas. exato. Só que assim, eu tenho uma coisa que eu estou sentindo com o Ancelotti que eu não sentia nem um pouco com o Diniz e muito menos com o Dorival, que é Dorival. o seguinte, meu. Eu acredito que esse um treinador do nível do Ancelotti é capaz de pegar um cara que pode não estar jogando muito bem no seu clube, mas que na seleção vai ser perfeito. Então eu confio muito nessas escalações que por mais que, às vezes o cara tá performando um pouco abaixo assim do potencial dele no clube, mas eu confio na escalação que o Ancelotti botar e falar, olha, esse cara eu vou bancar porque tipo, ele vai dar certo na minha seleção e eu vou bancar ele. E é o que ele tá fazendo, pra mim é o que ele fez com o Richarlison, entendeu? Que ele entende que a fase do jogador pode não ser a melhor, mas que ele bota fé que no time dele vai se encaixar. Então, isso é uma coisa que eu tô pensando, sim, tô confiando no Ancelotti, que eu nunca confiaria nos treinadores recentes da seleção. Justo, justo. Cara, acho que foi uma boa convocação no geral, tá? Sobre o Endrick, quando vocês estavam falando, eu comecei a pensar algumas coisas aqui, porque eu tô assistindo essa pelada entre Minnesota Timberwolves e Oklahoma City Thunder. E, cara, eu tava relacionando o Endrick com um jogador da NBA. Porque pra mim o Endrick é o famoso bust. Porque no draft da NBA tem sempre os caras mais cotados e tudo mais. E quando eles começam a jogar na NBA, tu começa a ver que ele não é tudo isso. Que ele jogou muito mais na faculdade do que jogou de fato na liga. Cara, eu acho que o Endrick seria um bust, tá? O Endrick se destacou muito forte nas categorias de base. Tudo bem, o Endrick tem uma qualidade muito boa com a bola no pé. Mas ele se destacou sempre por causa da imposição física dele, cara. Ele jogava contra os caras muito mirrados e ele ganhava no corpo também. Ele sempre foi um cara muito forte. Ele não é muito alto, mas é um cara muito forte. Tudo bem, mostrou alguns lampejos de craque no Palmeiras, principalmente na run do título deles ali. Mas, cara, eu queria comparar ele com o Zion Williamson, tá? Porque o Zion Ah, Williamson é o quê? Tá, tem o problema das lesões, a gente vai tirar as lesões. Mas o Zion, acho que depois do LeBron, e agora teve o Miami e tudo mais, mas depois do LeBron ele era, tipo, a maior promessa de todos os tempos, cara. Eu lembro de aguardar pra ver o time que ele ia cair, pra ver a estreia do Zion, tipo, eu tava muito pilhado, ele fazia highlight, ele dancava em criança de 12 anos, ficava enterrando na e a cabeça. estreia foi A bizarra. estreia foi fodida também. Foi brutal, contra o LeBron, né? Ainda Exato, e mais. metendo bola de três, que se foda. Caindo bola de três o tempo inteiro. Mas ele nunca A estreia não foi contra o foi Spurs, contra o não. Spurs, é que logo depois ele jogou contra o LeBron, pegando ponte aérea, Ah, os bom, caralho. então. Mas, tá, mas o que eu queria dizer? Ele se prevalecia do físico dele. Ele era um touro e se prevalecia do físico. E quando chegou na liga, ele viu que tem caras muito mais fortes que ele, caras que conseguem marcar ele. Ele nunca foi aquele cara que todo mundo esperava. Ele é bom, mas nunca foi o cara que todo mundo esperava. E o Endrick é isso. Tipo, daqui a pouco tu vai ver um vídeo de enterrada do Zion na cabeça de Do alguém, Lakers. tu vai ter um gol do Endrick de calcanhar, então tu vai ver esses lampejos dos dois. Mas eu acho que eles nunca vão atingir o potencial que a gente colocava neles, sabe? Cara, foi uma boa correlação, apesar de eu manjar pouquíssimo de basquete. Cara, eu entendo esse ponto, mas eu acho que o Endrick, cara, ele tá muito cedo ainda pra cravar qualquer Sim. coisa. E ele, cara, ele foi artilheiro, ele não foi artilheiro da Copa do Rei? Não, o Endrick teria muito post no TNT Sports, mano. Ou ele tava, meu, porque ele jogou, né? Tipo, a run ali da Copa do Rei, ele foi um dos caras Ferran Torres que com mais 6 jogou gols pelo. e Endrick com 5. Mas ele Deve ter tava, passado no eu sei final que ele ali. estava, que ele tava liderando em algum Sim. momento. É, não, se ele E fosse, eu acho que é ia ser uma. muito post no Insta, mano. Nossa, o Muito Insta ia estar fogo. insuportável, mano. O dia inteiro com foto do Hamilton. Então, cara, eu acredito que ele vai se mostrar ainda, sabe? Eu acho que ele tem muita bola, que ele tá se adaptando a essa dificuldade que ele encontrou na Europa e que ele vai se mostrar um baita reforço pra seleção no futuro. Tomara, eu quero torcer pra isso. E agora, família? Cara, agora é que tá.
eu queria trazer a discussão, que eu acho que é a mais... que já foi muito polêmica aqui no nosso podcast, e eu acho que vale a pena a gente trazer ela pra mesa. Neymar tem espaço aqui. Não. Não. Não, Que Leonardo não. Sommer Buchoni? Eu já tinha comentado até na última resenha que a gente fez sobre o Santos do Neymar que realmente acabou. Que realmente acabou, que o Jorge Jesus foi inocentado, né? Quando ele fez aquele pronunciamento falando que o Neymar não tinha condições físicas de jogar futebol profissional. E, cara, ele foi muito apedrejado. Inclusive, eu pensei, cara, ele vai chegar no Brasil e vai mostrar que o Jorge Jesus tá errado. Mas, pelo contrário, cada vez o Jorge Jesus está se mostrando mais certo em relação a esse assunto, porque o Neymar não consegue ter sequência. Ele não conseguiu, por mais jogador que ele seja, mesmo depois das lesões, ele tinha que ter entrado naquele jogo do Santos contra o CRB e decidido para os caras, meu. E ele não conseguiu salvar o time dele de uma eliminação na Copa do Brasil para o CRB. Cara, o que eu achei mais absurdo foi, tipo, a entrevista dele pós, Isso não tipo, dando uma existe, cara. indiretinha, assim, que, tipo, não adianta eu jogar e, tipo, se o time não ajuda. Ele não falou exatamente isso, mas ele quis dizer isso, tá ligado? Ainda perguntaram pra ele se ele ia renovar com o Santos, ele falou, não sei. Ele não aguenta mais, mano. Claramente tava puto. Ele não aguenta mais, porque, É. tipo assim, ó, se ele, Ele só quer saber de Kings League, ele quer irmão. saber de Kings League, de fazer Maria, meu. Mas o que me pega, o que me pega, cara, é que, tipo assim, o Neymar, se ele viesse pro Brasil e não viesse pro Santos, eu acho que ele ia ser apedrejado, tá? Eu acho que todo mundo ia chamar ele de traidor e tudo mais, que nem foi o Ronaldinho quando ele não voltou pro Grêmio, foi pro Flamengo. Mas a melhor coisa que o Neymar poderia ter feito pra carreira dele é ter ido pro Flamengo, mano. Porque no Flamengo tem todo o apoio da nação, que a gente chegou a comentar isso. O Fernando chegou a falar sobre o futebol de Santos no geral, assim, que é um mercado menor do que São Paulo, Rio de Janeiro, a cidade de Santos. E sem falar que é um time muito mais ajeitado. A gente tá falando de um Santos que ele viria para ser o salvador, o Messias do Santos. Claramente ele não tem mais esse potencial para ser o Messias do Santos. E no Flamengo ele seria só mais um craque, tá ligado? Eu acho que daí ia ser muito mais fácil jogar bola com Arrascaeta, Everton Cebolinha, Pedro, do que jogar com Guilherme, Soteldo e Diego Pituca, tá ligado? É foda. É, cara. Cara, o Neymar não teve muita escolha, tá ligado? Ele foi, tipo... Cara, ele foi meio que forçado a vir pro Santos. Cara, ele não tinha outras opções. Tipo, ninguém mais quer o Neymar, tá ligado? O futebol inglês não quer, o francês, ninguém quer o Neymar. Nem na Arábia queriam mais ele porque ele A não tava Kings League rendendo. quer, meu. Pode ter certeza que a Kings League quer, meu. É, mas é que Cara, tá, é o lugar mais midiático que tem é a Kings League hoje em dia. Então, tipo, o lugar com mais mídia que é o cara que dá mais mídia, mas não entrega mais futebol competitivo. cara, falando sério agora, vocês acham que o Neymar vai fardar na Kings League? Ah, acho que um outro Porque eu jogo, acho que mano. sim, velho. Só o pênalti do presidente. Exato. Ele não vai ele É, não vai jogar nesse sintético Os aí, caras meu. vão Se ele matar. preza, ele preza pelo tornozelo dele, meu. Saca? Mas pra mim, o Neymar, olha, a não ser que aconteça alguma mudança muito drástica, assim, no estilo de jogo dele, eu acho que já deu, sabe? É meio difícil, assim, porque, assim, ó, pra ele voltar, assim, a ser o cara da nossa seleção, ele tinha que jogar um pouquinho mais no Santos e acabar aceitando ir para algum time europeu, mas com a cabeça abaixada, sabe? Uma coisa que eu acho que o Neymar nunca vai Né, fazer, não sabe? vai. Não vai mais entender o seu lugar que não é o de craque absoluto que o time depende dele. Porque atualmente, tipo, na condição física dele, olha que eu já defendi ele muito, mas a condição física atual dele não tem como. Não tem como ele fardar nem na seleção. E muito menos ser o jogador principal de um time absurdo europeu. Ah, cara, ele nunca vai entender o lugar dele, não adianta, meu. Ele sempre vai ir pro time querendo ser o camisa 10 e fechar tudo pra ele. Foi assim que ele fudeu a carreira dele, meu. Foi assim que ele fudeu a carreira dele indo pro PSG achando que ele ia ser o craque e ali ele afundou a carreira. Não adianta. Ele, Depois do tchu-tchá-tchá, nunca o ego mais. dele, Nunca mais baixou a o cabeça. ego dele acabou. Tipo assim, ó, se ele não tivesse ido pra um time com o Messi, ele ia ter a síndrome de protagonista dele na Europa, cara. Ele teve a sorte de cair num time com dois caras muito melhores que ele, que é o Suárez e o Messi. Ponto. É foda, cara. É muito duro falar de Neymar, porque todos nós a gente cresceu vendo ele jogar, tá ligado? Mas não tem como passar pano
pelas atitudes extra-campo e pelo que ele tem apresentado em campo. Ele não tem apresentado... Meu, ele tá jogando... Ele não joga mais que o Wesley Piscininha, meu, no Brasil hoje. Hoje no Brasil ele Cara, não entrega a mesma coisa que o Wesley Piscininha entrega, meu. Quantos concordo. gols olímpicos contra o Inter de Limeira o Wesley Piscininha Tem razão. tem? Aí tu tem razão. Tá, mas quantos pênaltis simulados o Neymar O tem? Neymar nem pisa na área mais. Cara, O Neymar não pisa na neste área. ano, não. O Neymar ele não chega na área, mano. É verdade. Daí o único chute que ele chegou, ele quase fez um golaço com o CRB, que ele só deu uma lambidinha na bola no cantinho, o goleiro fez um milagre, e todo mundo postou como se fosse gol do Neymar, aquela porra, meu. Eu acho que eu vi aquilo em todas as páginas, falando, olha a jogadaça do Neymar. Cara, foi um chute no canto que o goleiro defendeu, ok. Exato. Eu acho que tu vê que o jogador tá ficando acabado quando esse tipo de post vira comum, tá ligado? Exato, cara. Ah, nojento, meu. Nojento o que tá acontecendo com o futebol do menino Ney. Não aguento mais também o Olha menino esse Ney. quase golaço. Exato. Cara, o Guilherme meteu um gol essa semana. E daí os caras falam, o Neymar foi pro abraço. Eu fui ver, o Neymar tava no banco e foi abraçar o Guilherme, cara. Vai tomar no cu, tem que ser manchete. Porra, Guilherme Amado fez gol, velho. Deixa o Amado jogar. Deixa o Amado jogar, cara. Pra mim é isso de seleção, já tô irritado. Comecei Acabou. falando de Vamos fala, encerrar comecei então. falando do membro masculino e tô terminando falando de Neymar, cara. Eu queria falar de Cara, Fernet eu pra acho menores que de a gente 18 falou. anos de idade. A gente falou muito de futebol esse episódio, É, cara. né, velho? Foi mais do que o normal. Cara, é que o início, os primeiros 15 minutos foram falo. Muito bom. Fala e bobagens. E depois, subconhecimento sobre Aí é que futebol. tá, teve muito subconhecimento, mano. Principalmente sobre o zagueiro Alexandre Ribeiro, mano. A tua fonte do Alexandre Ribeiro é TNT Esportes, né? Cara, esse papo. Eu não sei se é TNT. Eu acho que é mais SofaScore, velho. Canal Gold. Canal Gold, que eles transmitem a Ligue 1, né? Não tem muito o que fazer. Mas, cara, o Fernando vai ter que nos salvar, meu, porque eu acho que a galera não aguenta mais ouvir falar de futebol. Porque se quer ouvir falar de futebol, bota no Redação Sport TV, né? Aqui eles querem ouvir de fala. Exato. Cara, sabe uma coisa muito triste? Tipo assim, ó, agora falando sobre a nossa musa, né, André Surak. Cara, eu não sei se vocês lembram que semana passada eu trouxe a notícia que ela sofreu um golpe milionário. Cara, esse assunto ainda está à tona, tipo, ainda tá rolando muito. Só que agora, tipo, esse assunto chegou no YouTube. Então, tipo, cara, eu dou um Google André Surak, aparece aquelas manchetes, tipo, sabe quando a casa, tipo, tá aquela casa de pau a pique, e daí, tipo, tem uma pessoa na frente, perdeu tudo. Cara, tem tipo umas 6 imagens da André Surak, perdeu tudo. O final melancólico de André Surak. André Surak perdeu tudo. É literalmente. Cara, o meu Google é isso. Não tem notícias novas dela. É só, tipo, manchetes de Casa Pau a Pique, André Surak e André Surak perdeu tudo. Que merda, né, cara? Ah, mas peraí, tem uma mas aqui. Antes, André Surak fala. Antes só pra falar. gente ter mais lenha pra queimar, meu, de André Surak. Cara, se tem uma coisa que o Neymar tinha que aprender com o André Surak é se reinventar, né, mano? Porque, cara, se tem, tipo assim, ó, tá, tudo bem. A gente tá falando de uma musa inspiradora que, porra, ela quer apadrinhar casamentos LGBTQIA+, ela quer abrir um mercado, ela quer virar crente, ela quer bifurcar a língua, triteta, ela tem, tipo, ela tem várias vertentes, tá ligado? O Neymar não consegue, o Neymar só consegue ser o camisa 10 que quer fazer Maria em Goiânia, meu. Tipo, ele só quer fazer furdúncio, ele quer trair e tudo mais. É muito duro isso, tá ligado? Ele tem que aprender com a musa, meu. Exato, cara. Falta a inspiração do mundo adulto. Exato, meu, tipo... É muito menino, Ney. Eu quero conhecer o adulto. Exato, Ney. porra, tipo assim, ó, meu, ele tem muito que aprender com a Miss Bumbum 2009, né, mano? Tá, cara, achei a notícia mais de 3 dias atrás. André Surak fala sobre mão de Deus em seu sucesso no OnlyFans. Eu sei que foi ele. Cara, então basicamente ela agradeceu a Deus por ter sucesso no mundo das bobagens aí. Basicamente é isso. Do OnlyFans. Mas aí que tá, mano. Muitos... Abre aspas. Desculpa, tem alguma coisa... Muitos vão dizer que... Tem alguma coisa, Fernando, falando sobre o Pastor Mirim falando sobre isso, porque eu acho que ele ia ficar puto, hein, mano. Cara, dá pra dar um Google. Dá pra dar um Google. É que ele tá meio off, né, meu? Atualmente ele tá um pouco off. Mirim foi caçado. Sério? Eu não sei disso, velho. Eu não sabia dessa. Eu acho que não surgiu nas grandes mídias, meu, mas ele deve estar sendo caçado, meu, porque ele tá...
Ele tá off, mano. Ele largou, será, mano? O conselho tutelar deu uma pressionada até onde eu sei. Copeiro, mano, copeiro. Mas qual que É. eram as aspas, Fernando, que eu fiquei muito curioso. Cara, muitos vão dizer que estou pecando, que meu destino é inferno, mas eu acredito em algo maior, numa força superior que me guia. Meu, Simplesmente desde André quando que é pecado? Desculpa, isso acaba sendo. Eu posso entrar numa seara que é muito longa. Mas Ó o herege. desde quando que é pecado ela ser feliz, tá ligado, mano? Tipo, ela não tá sendo feliz cometendo um crime, cometendo uma, uma injúria. Ela só tá sendo feliz e tentando fazer outras Cara, pessoas felizes, tá ligado? exato, ela não só está se fazendo feliz, ela tá trazendo alegria pro povo. Coisa que o Neymar não está mais trazendo pra Cara, gente. tu prefere. Obrigado, André Exato, tu Surak. prefere muito mais ver uma notícia do Neymar falando que ele bagunçou numa ilha particular, ou tu prefere ouvir que a Andressa Urach tá agradecendo a Deus pelas suas conquistas, tá ligado? O que é mais foda? André Surak 1000 vezes, cara. E, gurizada, eu vou seguir sempre falando Miss Bumbum 2009, mas eu tive que fazer essa pesquisa. E o torneio Miss Bumbum começou só em 2012. Não existe Miss Bumbum 2009. Não existe. E pra melhorar, É porque antes não era nem discutível, né, meu? antes era unânime. E, cara, pra piorar, ela nunca foi campeã do Miss Bumbum, mano. Ela foi vice-campeã em 2012, velho. Cara, eu preferia acreditar na mítica que ela era, tipo, o Messi dos Miss Bumbuns, tá ligado? Em 2008 ganhou o Cristiano Ronaldo dos Bumbuns. Aí 9, 10, 11, 12 ela cravou, tipo, 4 bumbuns de ouro, tá ligado? Eu prefiro acreditar nisso. Exato, é igual aquela Bombom, categoria que tem nas premiações, aquela Honors Concourse, tá ligado? Honors Concourse, sei lá, que é tipo assim, um cara que é tão absurdo que, tipo, ele não tá competindo, assim, porque Não, assim, é o assim, all concurso. Ô, Pedro, é esse que tu sempre usa, que tu sempre usa errado. É o all concurso. Cara, esses dias a gente tava esperando um Uber e o Tomás falou, mano, tipo, a gente não tava falando nada. Ele virou pra mim e falou, meu, sabe que tu usa ao concurso errado? Eu falei, bah, tu vai meter essa pra mim? Logo eu, teu irmão, velho. porque como é que tu fazia o uso dessa Pra frase? tudo, mano. O cara fala pra tudo. Cara, eu acho muito foda, eu não sei nem escrever, mano. É que, tipo, O-C-O-N cur. Não, O concur. não. não é, pior que não é. Tá, é que essa é a brasileirado, né? O Ors concurs, daí é falado em francês, né? Pesquisei aqui, que é H-O-R-S, espaço, concurs. Será que vem de horse, de cavalo? Bah, daí vamos ter que ir Não, é. na semântica. Calma aí. Eu acho que é. Cara, mas basicamente or concur é pra falar, tipo, essa comida é or concur. É fora de série. Então, não usava tão errado assim, usava, mano? Não, meu, como assim, velho? Cara, aqui tava falando que é algo considerado superior, fora de série. Tá Horse certo, tá concurso é fora de concurso. Horse deve ser fora e concurso deve ser concurso. Horse concurso. Fora de concurso. Acho que é isso. Exato, é algo que é tão bom que ele não pode competir, O sabe? que significa horse? Eu tô pedindo aqui no chat GPT. Horse é fora, no francês. É a preposição fora. Horse service, fora de serviço. Horse danger, fora de perigo. Viu? Tá, meu. Tá bem, horse service. Tá, fechamos o episódio de hoje com 4 bolas Tá de bom. ouro pra Miss Bumbum. Sim, não, bumbum unânime. Bumbum unânime. Hypa, gurizada, hypa no Vocês YouTube. conseguiram hypar falando nisso, mano? Não. Não. Não sei, mas vamos ver. Se a gente conseguir liberar, hype em o máximo. Horse concurso. Se Horse concurso, mano. faz concurso, mano. Ai, cara. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Deixa os 5 estrelas aí. Caralho, mano. E... Cara, galera da Liga do Cartola, não vou ler hoje. Acho que a gente vamos pular aí porque acabou, né? Que Meu, acabou. Eu tô buscando, hein? Faz um mês que a gente não fala da Liga do Cartola. Acho que a gente tem que falar os caras. A gente tá apanhando há um mês, velho. Cara, e se for ler, velho. e se forem ler, leiam até o 33º lugar. Tá chegando? Tá chegando?
Tô O Tomás galgando. o Tomás acho que foi líder dessa rodada, Que cara. isso? Ou Eu fiquei em quase. segundo. Segundo. Cara, eu tô abrindo a Segundo. nossa liga, porque a gente não pode ser tão canalha assim, né? Bah, eu tô em 10º, cara. Que lamentável. Cara, em primeiro a gente tem o Esporte Clube União Castilhense, do Jorlan Coim. Cara, tá forte. Já escalou, tá? Já escalou. A gente vai ter o nosso clássico Luz Vermelha, do Marco A. Comandoli. Nosso querido que nos mandou áudios e nos alegrou por muito tempo. E o Lado Leste SP, de Vinícius Fraga. Então esse é o top 3. No nosso top 3 tem 2 Pro. Tem 2 cartoleiros gato mestre. E daí a gente vê que de fato isso funciona. Mas o líder não é gato mestre, tá? O líder é guerreiro. Pô, eu tô em 12º, achei que ia estar pior, mano. Tá bom. Ó, o Léo em 6º, eu em 10º, tu em 12º e o Tomás tá O chegando. Tomás tá ao concurso. Ele tá vindo. Cara, fudido. Tomás, fudido. Eu tô em outra prateleira, irmão. E isso escalando do full Grêmio em algum momento, Em hein? 2 momentos críticos. Cara, foda. Eu acho que é assim Bah. que a gente vai encerrar um programa só de seleção brasileira. É a primeira vez que eu acho que isso acontece. Tipo, não, a gente tem nossos balaios. Ah, é Ah, verdade. podia ter feito, né? Aí Balaios. ratiemo. Aí ratiemo. Podia ter feito balaio. Cara, por que a gente tá. Encerra, Gira a encerra. faca, meu. Gira a faca, como diria o maestro Júnior, mano. Valeu, falou! Valeu. Falou.